Amém. Vamos estar entrando em oração, vamos estar dando início ao nosso culto, pedindo, chamamos a atenção do nosso Deus. Vamos entregar para Ele este momento de adoração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Graças te damos, Pai querido, já por estarmos presentes aqui nesta noite, Senhor, diante da Tua presença. Nesse momento, Senhor, primeiro, Senhor, queremos entregar a Ti, Senhor, nosso arrependimento, Senhor, por alguma falha, Senhor, por pecado, Senhor, que porventura tivermos cometido. Que o Senhor do alto do céu possa nos perdoar, Pai querido. Que o Senhor possa nos dar graça, Senhor, da glória. Que o Senhor possa fortalecer, Pai querido, o nosso eu nesse momento agora. Queremos, Pai, nos apresentar diante de Ti da melhor forma possível. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa moldar os nossos corações. Que o Senhor possa transformar, Pai querido, o nosso eu. Pai, que nessa noite, Senhor, seja a noite de se entregar muito mais à Tua presença. Pai, nessa noite, meu Pai, eu solicito ao céu, Pai querido, solicito a Ti, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa acolher, Pai querido, as palavras, as orações, as súplicas de cada pessoa aqui nesta noite. Que o Senhor possa recolher suas lágrimas, Pai querido, choro, Pai querido, coração esquecido. Senhor, nesse momento, meu Pai, nós convidamos o Teu Espírito Santo a participar do nosso meio. Solicitamos ao nosso Deus que a Tua presença possa envolver cada pessoa nesta noite. Pai, que cada pessoa possa se sentir participantes da Sua graça. Manifesta, Senhor, no nosso meio. Espírito Santo do Deus Altíssimo. Nesse momento agora a liberdade é totalmente sua. Espírito Santo, que o Senhor possa tomar a direção deste culto neste momento. Pai, queremos alinhar, Senhor, cada palavra, cada louvor nesta noite, que possa ir de encontro em direção ao céu. Pai, que os nossos louvores possam subir, Senhor, como incenso suave e chegar ao trono do Deus Altíssimo. Para que o Senhor, ouvindo, meu Pai, o nosso clamor, a nossa súplica, a Tua presença, a Tua glória há de se manifestar no nosso meio. Pai, queremos rasgar o nosso coração esta noite. Queremos dizer para Ti, Senhor, o quanto nós Te amamos, Pai querido. Queremos, Pai, que o Senhor olhe, Senhor, para o nosso coração e vê a real intenção que nós temos no nosso interior. Pai, que o Senhor possa contemplar, Senhor, os nossos pensamentos neste momento. Aquilo que o nosso coração quer dizer, mas as palavras não conseguem. Senhor da glória, nos movemos, meu Pai, em prol do Teu Evangelho. Pai, nós contamos, meu Pai, com as Tuas mãos operando no nosso meio. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder, meu Pai, para manifestar sinais, milagres e maravilhas neste lugar. Pai, nós temos fé, Senhor, que nós estamos com as portas abertas, Senhor, para alcançar pessoas. Pai, que nessa noite pessoas possam ser alcançadas. Pai, que nessa noite pessoas possam ser tocadas pelo Teu poder. Pai, que através desse YouTube, pela internet, Pai, pessoas sejam acessadas agora. Pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Pai, cada ouvinte, Pai, que ouvir, Senhor, este culto, interagir com este culto, Pai, que ele seja tocado pelo Teu poder. Pai, eu Te convido, Senhor, através dessa tela, Senhor, entrar dentro desse lar agora, deste homem e desta mulher. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar esta família, Senhor, que ouve, meu Pai, essa oração. Esta pessoa, meu Pai, que ouve, Senhor, essas palavras, meu Pai, que tocam os céus nesse momento. Contempla lá, Senhor. Olha o coração desse homem, olha o coração desta mulher, Senhor. Que está através dessa tela, Senhor, esperando, meu Pai, em busca de uma palavra dos céus. Que essa noite, meu Pai, seja uma noite de decisão. Que nossa noite, meu Pai, nós podemos, meu Pai, enxergar o Teu operar no nosso meio. Que nós possamos, meu Pai, contemplar, Senhor, a Sua glória manifesta aqui nesse lugar. Senhor, a Tua presença, meu Pai, é linda, é agradável, é perfeita. Pai, nós queremos mais. Pai, nós queremos caminhar contigo, Senhor, lado a lado. Pai, nós queremos ouvir a Sua voz. Queremos sentir, meu Pai, as Tuas mãos pegando em nossas mãos e nos conduzindo. Espírito Santo, começa a tocar corações de pessoas que estão presentes aqui nesse lugar. Espírito Santo, vai lá onde o homem tenta esconder do homem. Vai lá no mais profundo, no íntimo,
aonde ninguém tem visto as dores, aonde ninguém tem visto as preocupações. Espírito Santo, te convido a ministrar nesse coração, nesse momento. Te convido, Espírito Santo, a ministrar nessa mente conturbada, cheio de problemas, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando, Senhor, de uma restauração, precisando de uma direção. Ministra, Espírito Santo, dá a direção nessa mente, dá o alívio, Pai, nessa mente preocupada. Ah, Senhor, eu tenho fé que o Senhor está operando, Senhor, em cada um de nós nesse momento. Aonde, Pai, nós que somos teus servos estamos precisando. Pai, seja qual área, Pai, que o teu servo precisa essa noite, que o Senhor possa tocar segundo a sua vontade. Que o Senhor possa prover, Pai, tendo para cada pessoa nesse momento a sua resposta. Aquilo que o Senhor quer, Pai, que é aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um deles, para cada um de nós. Espírito Santo, nessa noite quero te apresentar cada irmão e irmã que está presente aqui nesta noite. Cada irmão que está entregando a Ti, Pai, os seus entes queridos, os seus familiares, as suas causas, os seus problemas, as suas dificuldades. Entregando nas Tuas mãos, Pai querido, as tempestades que têm passado no secreto. Nessa noite, Senhor Todo-Poderoso, abençoa esse povo, Pai. Pai, eu peço por pessoas que também não estão aqui nesta noite, que por algum motivo o Senhor não vai poder estar conosco, meu Pai, nesta comunhão. Vai lá de encontro, Deus. Vai entrando com providência nesta causa. Pai, isso que veio, Senhor, aprisionar os teus servos, impedindo, meu Pai, dele de chegar essa noite, seja desfeito lá agora. Lança por terra toda a palavra do adversário, todo levante do inimigo, Senhor, nesse momento cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças, Senhor. Nós rendemos louvores ao teu santo nome, Pai, por estarmos de pé esta noite, por estarmos sorrindo esta noite, por estarmos, Pai, respirando neste momento. É motivo, Senhor, de alegria, é motivo de agradecer ao Senhor. Pai, só de estarmos presentes, Pai, só de termos a oportunidade, meu Pai, de estarmos cultuando ao Senhor reunidos, num só corpo, num só espírito, numa só direção. Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada irmão, Pai, cada irmã, Senhor, que tirou, meu Pai, do seu próprio tempo para estar um tempo com o Senhor nesta noite. Que deixou de lado, meu Pai, os seus afazeres, meu Pai, para se entregar a Ti totalmente esta noite. Pai, cada irmão, Senhor, que tinha dificuldades dentro do seu lar, que tinha tempestades, Senhor, para vencer dentro do seu lar, Senhor, mas escolheu estar presente aqui nesta noite. Pai, eu te peço, seja providência, meu Pai, nesse lugar. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa olhar para o sacrifício dos teus servos e que o Senhor possa conceder a eles, meu Pai, a vitória, o renovo, o escape. Pai querido, quebra agora nesse momento, Pai, toda armadilha de Satanás, todo dardos inflamados demoníacos, toda influência satânica, toda palavra que Satanás tem tentado colocar nas mentes dos teus servos, Senhor. Lança por terra este mal. Que o Senhor repreenda nesse momento agora esse lar que está sofrendo, Pai querido, por ataques espirituais, por esses lares, Pai querido, que estão sofrendo, Senhor, influências demoníacas. Nessa noite, meu Pai, exercemos a autoridade de Cristo Jesus nesse lugar. Pai, nós declaramos que todo mal saia agora. Nós declaramos que todos os lares sejam libertos agora. Pai, eu te peço para tocar em pessoas que não estão presentes aqui, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor vai lá nos nossos lares. Começa a tocar nos nossos entes queridos, nos nossos familiares. Pai, começa a tocar, Senhor, nessa vizinhança. Começa a tocar, Senhor, em cada integrante desta família. Eu te peço, Senhor, vai lá, vai de encontro. Que o Senhor possa dar escape, dar livramento. Que o Senhor possa libertar esse lar por completo, Pai. Pois a nossa casa serve ao Senhor. A nossa família serve ao Senhor. Nós declaramos, Pai, que no nosso lar nenhum mal pode tocar. Eu declaro nesta noite, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, que a proteção dos céus está sobre os nossos lares. Que a proteção dos céus está sobre as nossas cabeças. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as guerras que nós estamos enfrentando sejam derrotadas agora no plano celestial. No plano espiritual seja desfeito
repreendo agora toda obra maligna, toda obra contrária, tudo aquilo que Satanás tem lançado para paralisar os seus servos, tudo aquilo que Satanás tem lançado, meu Pai, contra esse ministério, contra essa igreja, seja desfeita agora em nome do Senhor Jesus Cristo. A autoridade que há em Cristo Jesus, da autoridade do nome do nosso Deus Todo-Poderoso, da autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos bênçãos do Senhor sobre esta casa, nós declaramos bênçãos do Senhor sobre esse ministério. Eu te apresento, Pai querido, esse ministério com as portas abertas, em cima de um lar, Pai querido, que abriu-se as portas, Pai Senhor, para estarmos presentes e cultuando. Eu te peço, abençoa esse lar, Senhor, poderosamente. Eu te peço, meu Pai, que as tuas mãos possam cuidar de cada detalhe. Eu te peço, Senhor da glória, que o Senhor seja um Deus de providências. Pai querido, aonde, meu Pai, eles pensam que não tem, é onde vai ter. Eu declaro nessa noite eu te peço, Pai, que nos mínimos detalhes, Senhor, o Senhor possa ir ajustando. Ah, Senhor da glória, por mais que não consegue contemplar, por mais que não vejam, Senhor, as tuas mãos operam nesse lugar, as tuas mãos operam nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que envia anjos, meu Pai, no decorrer dessa igreja, envia anjos, meu Pai, no decorrer desse lar, meu Pai, dessa família agora. Aí eu te peço, Senhor, que os anjos subam e desçam essas escadas nesse momento, vai tocando em cada utensílio dos teus servos, vai tocando, meu Pai, em cada cômodo, cada utensílio, cada coisa, Pai, que os teus membros têm dentro desse lar. Eu te peço, Pai, toca, abençoa o Espírito Santo. Anjos do Senhor começam a tocar nesse lar agora. Anjos do Senhor começam a brindar as portas das janelas. Anjos celestiais começam a tocar, ungir com o poder dos céus. Começa a resplandecer luz, mais luz, mais luz, mais luz. Começa a ajustar, Pai querido, tudo aquilo que é teu. Começa a ajustar, Pai querido, a tua vontade. Começa a ajustar no lado dos teus servos, Pai querido, nessa noite. Pai, como ministro do Evangelho, eu ministro nesse lugar as bênçãos do Senhor. Sim. Pai, começa abençoando, Senhor, por completo, Senhor da glória. Pai, aquilo que o teu servo tem te pedido, aquilo que a tua serva tem te pedido lá no íntimo, aquilo que ninguém sabe, só o Senhor sabe. Pai, completa essa obra, Pai querido. Grande é o sacrifício que eles têm, meu Pai, para manter esse lar aberto. Grande é o sacrifício, meu Pai, para manter essas portas dessa igreja aberta. Pai, eu te peço, contempla, meu Pai, o sacrifício dos teus céus e conceda a eles, Pai, aquilo que está no seu coração. Conceda a eles, Pai, que é daquilo que o Senhor tem de melhor. Pai, é o que eu te peço. Nessa noite, Pai, Senhor, começa a tocar. Começa abençoando. Começa prosperando. Começa sendo provedor. Vai provendo, Pai. Vai multiplicando o celeiro. Vai multiplicando as provisões. Seja o Senhor, Pai, o tudo desta casa. Seja o Senhor, meu Pai, o centro desta casa. Pai, nós sabemos que tudo aqui é para o Senhor. Sim. Nós sabemos que tudo é apresentado nas tuas mãos. Pai, tu não pode ir falhas. Não pode ter erros. Não pode, Senhor. Está tudo em Ti, Senhor, nós confiamos. Nós entregamos nas tuas mãos. E nós cremos que o Senhor é poder e é fiel para fazer. Nós cremos, meu Pai, que cada pessoa agora é alcançada com aquilo que o Senhor tem de melhor. Que essa pessoa agora, meu Pai, seja repleta, seja cheia do Espírito Santo. Seja transportada agora esse vaso para transportar a vida de outras pessoas. Pai, através dessa oração, Pai, eu te peço, toca pessoas agora, Pai. Toca lares, toca familiares, toca entes queridos. Pai, eu te peço, Pai. Vai de encontro com o pastor Carlos, que não pode estar presente esta noite, mas o Senhor contempla e conhece, sabe onde ele está. Vai de encontro com ele nesse momento, Pai, da escape, da livramento. Abençoa a vida desse homem, Senhor, da sua esposa, da sua casa, da sua família. Abençoa poderosamente. Cobre ele, meu Pai, com as tuas mãos, para que nenhum mal possa tentar contra a vida do teu servo. Assim, meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entrego tudo a Ti. Aleluia. Deus é fiel.
Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teu juízo e os teus caminhos. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluias a Ele e a sua. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, carta aos Filipenses. Versículo 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas, para mim é lucro, isto considerei perda por causa. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição. Amados, essas palavras são palavras do apóstolo Paulo. Ele está narrando a igreja de Filipe, um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, onde ele diz ter deixado tudo para seguir a Cristo,
onde ele diz que tudo que ele conquistou, a posição que ele tinha diante do Sinédrio, quem ele era, ele considerou isso tudo como fim. A minha tradução ela está um pouco diferente da sua, ou seja, a minha tradução diz que ele considera como lixo. Não serve para nada. Porque Paulo ele entende, amados, que tudo que ele conquistou, tudo que ele queria, tudo que ele procurou, tudo que ele almejou, foi a partir do ponto daquilo que ele quis. Mas agora ele encontrou alguém que é superior a todas essas coisas. Cristo. A ponto dele dizer que eu estou largando tudo para seguir somente a Cristo. A parte que me chamou muita atenção é que ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo ele era muito bem a sua posição, mas ele abandona tudo, abandona todo o seu conhecimento, porque o que ele de fato queria era conhecer a Cristo. Amados, não é errado você procurar o melhor curso, não é errado você procurar o melhor emprego, desde que você tenha primeiro conhecido a Cristo verdadeiramente como Ele é. Para quem, pastor, como Paulo diz, para que um dia eu tenha ressurreição dentre os mortos. Mas só que nós hoje, a nossa mente humana, ela quer focar muito naquilo que dá dinheiro, naquilo que dá lucro, naquilo que tem poder de compra, mas a Cristo não se pode comprar. Amados, o dinheiro que você tem na sua conta não pode influenciar a Cristo. O dinheiro que você tem na sua conta não pode comprar um pedaço do céu. O nosso dinheiro que está na nossa conta pode influenciar homens, pode influenciar pessoas, pode comprar muitas coisas, quase tudo que está na terra o dinheiro pode comprar. Mas não pode comprar aquilo que Paulo olhou e enxergou, o poder. O dinheiro hoje ele pode comprar todo tipo de conhecimento e você passar a ter conhecimento. Mas o dinheiro não pode comprar um conhecimento, conhecer a Cristo. Porque conhecer a Cristo é lugar de intimidade. Conhecer a Cristo é de fato você saber quem Cristo é. É de fato você saber onde Cristo está. É de fato você saber como você está diante de Cristo. Então, amados, trazendo para os nossos dias, nós temos que conhecer a Cristo cada dia. E só conhece a Cristo através da palavra e com o relacionamento com Ele. Porque Cristo só se revela para aqueles que o buscam. Deus só se revela para pessoas que de fato o buscam em espírito e em verdade. Mas a nossa geração, ela costuma dizer que passa por dificuldades, passa por levantes, passa por afrontas, passa por calúnias. E nós costumamos dizer que essas coisas impedem-nos de chegarmos a Deus. Mas eu quero ler um texto de Paulo na carta de 2 Coríntios 11, que diz assim: outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam que sim, recebam-me como louco, para que também eu me glorie um pouco, um instante. O que falo nesta confiança de gloriar, não o falo segundo o Senhor, mas como loucura. E visto que muitos se gloriaram segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo tão sábio, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem os se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas, naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu tenho.
São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. Agora escuta daqui em diante, versículo 23. São ministros de Cristo? Falando como se estivessem fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de assaltos, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se tenho me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, nomeando pelo rei Aretas, montou guardas na cidade dos Damascenos para prender, mas um grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Amados, foi necessário ler esse trecho para nós destacarmos que as nossas aflições que nós sofremos hoje não chegam nem perto das aflições que Paulo sofreu. Ele está destacando algumas aflições, não são todas que ele está narrando aqui, tem muito mais ainda. Prisões, açoites. Ele sofreu 5 quarentenas de açoites. Tudo que Paulo sofreu ainda chega no final, ele diz que tudo é perca e que o único lucro dele é ter conhecido a Cristo. Aí na nossa atualidade, nós colocamos como lucro tudo aquilo que nós conseguimos gerar na nossa renda, no nosso mês, na nossa conta. Nós consideramos como lucro tudo aquilo que é líquido, que cai lá na sua conta. Mas amados, Paulo, nós temos que aprender com Paulo. A nossa maior riqueza sempre vai ser Cristo. Tem um louvor que eu gosto muito e eu estou escutando ele diversas vezes, que é: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. O que significa, pastor? Que todos os bens que eu tenho só pode ter vindo por intermédio de Cristo, porque Cristo é o meu tudo. Glória, glória. Ainda que me falte tudo que nós temos, ainda que te falte tudo que você tem, Cristo é o seu tudo. Ainda que te tirem tudo que você tem, Cristo é o único tudo que não podem ser tirados de você. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, diz o texto. Mas só que o tudo de Jó não era os bens materiais, era Deus. Essa é a diferença. Se tudo de Jó fosse os bens materiais, Jó tinha fracassado. Jó tinha blasfemado contra Deus, mas não, o tudo de Jó não era os bens, era Deus. E o que aconteceu com Jó? Deus restituiu tudo em dobro, porque Deus é o tudo que promove tudo. Trazendo para o contexto de hoje, Cristo é o tudo. E através de Cristo ele promove todas as outras coisas. E buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Voltando para o texto um pouquinho, que todas essas coisas é o que beber, o que comer e o que vestir. Mas a nossa geração costuma alterar o texto para dizer que Deus vai promover carro. Para dizer que Deus vai promover casa. Deus ele pode? Pode. Ele faz? Faz. Diversos relatos eu já vi
de Deus promover essas coisas. Mas o que o texto está dizendo ali é o comer, beber, o de vestir, isso não te faltará. Por que, pastor? Pode faltar qualquer coisa que Deus supra. Pode faltar qualquer coisa, Deus ele sustenta. Pode faltar tudo, pode te dar ações, pode caluniar, pode vir a tempestade que for. Se Cristo for o seu tudo, Ele não faltará nas suas vidas. Glória a Deus, aleluia. Amados, a mensagem é essa. O que Paulo está dizendo é, pode me faltar tudo, mas a presença do meu Deus, a presença de Cristo na minha vida, isso eu não vou deixar faltar. Paulo ele troca tudo que ele tinha para ter somente Cristo. Que tudo é esse que Paulo tinha? Coisas terrenas. Mas quem é tudo na vida de Paulo? É Deus, é Jesus. Celestial. Coisas eternas. Não são coisas do mundo, coisas passageiras, coisas materiais. Não, Cristo ele é amaterial, ele não pertence à matéria, ele é espiritual. As bênçãos que Cristo promove na nossa vida, elas não são bênçãos materiais, mas são bênçãos espirituais. Vai além da matéria. Amado, o que Cristo promete na nossa vida vai além daquilo que nós podemos enxergar. É plano celestial, é algo sobrenatural, que é sobrenatural, além da matéria. A matéria é algo material, sobrenatural, além da matéria. Algo que eu não consigo explicar. Algo que eu não sei como aconteceu, algo que eu não sei como veio, de onde saiu, mas chegou. Por exemplo, o maná que Deus fez cair dos céus no deserto. De onde veio? Por que veio? De onde saiu? A ciência não consegue explicar isso, mas nós sabemos que veio de um plano espiritual, caiu do céu, para prover na vida de um povo. O que nós temos que aprender, amados, é confiar em Deus. Nós dizemos que confiamos, mas naqueles mínimos detalhes a nossa fé ela vai se perdendo. Nós permitimos as coisas desse mundo minar a nossa fé, nos pequenos detalhes. Satanás ele não está ganhando pessoas nas grandes coisas, não. É nos mínimos detalhes. Satanás ele não está ganhando você de um dia para o outro, não. Ele vem minando a sua fé dia após dia. Ele vem colocando uma pedrinha no seu caminho dia após dia. Você esbarra nela aqui, esbarra na outra ali, até você cair. Satanás ele percebeu que se ele chegar com o outro de Satanás, ele não consegue mais te ganhar. Então como é que ele vem, pastor? Ele vem como santo. Ele vem como servo. Ele vem disfarçado como anjo de luz. Ele vem colocando na sua vida apetrechos. E você vai perdendo o foco. E você vai caminhando. Você vai se esbarrando. Você vai caindo até a sua queda. O trabalhar de Satanás ele mudou de um tempo para cá. Satanás ele não precisa mostrar mais que está na nossa vida, querido. Ele não precisa mais. Satanás ele não precisa mais tirar pessoas de uma igreja para ganhar aquela pessoa, não. Ele convence a nós ficarmos nesse lugar e acredita que tudo que nós estamos fazendo está correto. Às vezes nós chegamos tudo errado, fazendo tudo no contrário, e Satanás ele nos convence que aquilo que estamos fazendo é certo. Mas ele está nos enganando e nós estamos enganados, achando que estamos no caminho correto. Satanás ele coloca na nossa cabeça que nós temos que correr atrás de bens materiais. Ele coloca na nossa cabeça que nós temos que ter a ganância ao dinheiro. E parece que é tudo lícito. E parece que está tudo bem, é lícito. É bom ter o melhor. Mas é Satanás enganando a nossa mente para tentar ganhar a nossa fé, tentar ganhar a nossa alma. Satanás ele não está ganhando mais pessoas mostrando a sua face, não. Ele só está conduzindo pessoas a se manter no lugar que ele quer. Imagina que nós estamos dentro de um quadrado e Deus quer te levar para fora do quadrado. É aonde você vai romper. Aonde você vai alcançar o centro da vontade de Deus. Mas toda vez que nós vamos romper
sair do quadrado, Satanás ele vem, balizando. Para você não romper, para você não chegar aonde Deus quer que você chegue. E como que Satanás faz isso? Ele coloca uma intenção no seu coração, que aonde você está é melhor. Ele coloca uma intenção no coração de você procurar outras coisas, além daquilo que Deus te ordenou fazer. Por exemplo, Deus ele quer te levar, ele quer te conduzir a esse lugar. Mas todas as vezes que você vai chegar a esse lugar, você está se aproximando, Satanás coloca na sua cabeça que você tem que voltar para cá. Você nunca vai chegar. É da vontade de Deus você chegar? É. Deus quer que você chegue assim. Mas só que você, todas as vezes que vai chegar, você dá mais ouvido a Satanás. Nós damos mais ouvido a Satanás, sem saber que é Satanás que está falando. Porque Satanás, ele sopra nos nossos ouvidos e nós achamos que é algo bom. Satanás, ele sopra na nossa mente e nós achamos que nós estamos pensando algo bom, algo que vai dar certo. Mas no final das contas foi Satanás que está soprando. Ah, pastor, o Senhor me mostrou algo muito bom. Será que realmente foi o Senhor que mostrou? Satanás também mostra. Vou colocar entre aspas, Satanás também abençoa, temporariamente. Ele mostra, ele consegue maquinar a nossa mente, dizer que aquilo é bom, mas é tudo uma cortina de fumaça, querido. Depois que você aceita, você consegue enxergar. Deus te mostra que aquilo realmente não era de Deus. Deus te mostra que aquilo não era algo bom, era Satanás disfarçado de beleza. Era Satanás que disfarçou as suas artimanhas como bênção. E nós temos atribuído essas coisas às mãos de Deus. Deus não está operando. Ah, Deus está no negócio, Deus está no meio, Deus está operando. Será mesmo que é Deus? Será que as mãos de Deus mesmo que está se movimentando? Parece bom aos nossos olhos, parece que está no caminho correto, parece que está na direção correta, mas no final das contas não, era Satanás tentando nos enganar. É por isso que nós temos sempre estar vigilantes, em oração, em busca, jejum, na palavra, para que Satanás não nos engane. Porque se ele nos enganar, ele leva a nossa fé, elimina a nossa fé, elimina nossas forças. Ele vai tirando pouco a pouco a pouca força que nós temos. Para nos refugiar em Deus, ele vai tirando, ele vai minando dia após dia. E quando nós olharmos, percebemos, já é tarde. Já é tarde demais para Satanás, mas das mãos de Deus, Deus te alcança um. Eu já vi muitas vezes Satanás dizer, não tem mais jeito. Satanás manifestado dizer, para esse não tem mais jeito, já é meu. Deus foi lá e alcançou. Já está nas portas do inferno. Deus foi lá nas portas do inferno e resgatou. Não há lugar que Deus não possa resgatar pessoas. Enquanto estiver sobre essa terra, enquanto estiver em vida, o Senhor, Ele pode resgatar. Eu vou melhorar. Ainda que morra, o Senhor ainda pode melhorar. Lázaro voltou à vida. Percebe que não há limites para o nosso Deus. Não há limites. Deus, Ele faz o que Ele quer. Se é possível ou não, Deus faz. Só que a nossa mente, ela costuma perder um pouco a fé com coisas impossíveis. Aquilo que o homem já disse que não tem jeito, que o homem disse que não pode, não tem como acontecer, a gente perde a fé. Será que Deus vai fazer? Será que tem como acontecer? Aí Deus vai lá e faz, mostra da nossa face que Ele faz. E quando acontece de novo, nós estamos falando a mesma coisa. Será de novo? Será? Aí Deus faz e novamente a gente está, será que vai acontecer? Duvidando do poder de Deus. Amado, não duvide do poder do nosso Deus. Deus, Ele não está de brincadeira e nós também não podemos estar de brincadeira. Ou nós estamos por Cristo ou nós não estamos. Ou nós confiamos totalmente ou nós não confiamos nada. Não tem como confiar em Deus pela metade. Ou tem confiança ou não tem. Se tem dúvida, não tem confiança. Porque confiança não gera dúvida. Eu confio e ponto final. Ainda que Ele faça, ainda que Ele não faça, eu confio e ponto. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Pessoal, que bom para o Senhor. Amém. Vamos convidar esse tempo.
não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra me ajudar. Nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Mas Jesus pra te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Faz Jesus pra te ajudar. Oh, 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 oh. Faz Jesus pra te ajudar. Faz Jesus pra te ajudar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quanto pedir, Ele está aqui. E Ele está de verdade. A presença do nosso Deus, do Espírito Santo, está no nosso meio. Se for da vontade dele, Ele concede aquilo que nós pedimos. Muito obrigado, Júlio, pela oportunidade.
Eu creio em Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a videira não floresça e não haja uma mente, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Haja fruto na vide e o produto não lhe dê a vida. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso.
floresça, ainda que o doideira minta, todavia eu não. Aleluia. Podemos nos alegrar em todos os ambientes, em todos os momentos, independente da situação. Irmão Rogério, obrigado. Valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O desafio descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escabio descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escabio descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escabio descansa, cura, recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim,
Preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escapio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. Tempos de guerra nunca param. Se lutando está difícil, se você parar, fica mais difícil. Irmão Roberto, com essa oportunidade. Mas quando cheguei na oração, só ele é que me dá. Quando eu cheguei aqui, a tranquilidade, a paz, ela continua a manifestação. Então, o que eu for fazer, o que eu for falar, pode, faz, ele vai me dar calma, vai me dar direção. Mas eu vou deixar para me dar calma. Qual, irmão? Também é uma palavra aqui. Tá? A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo vão alguém ouse morrer, mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo, nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificados pelo amor do sangue, seremos salvos da ira. Então, só eu vou comentar aqui, tudo isso morreu pelo pão, pelo fundo, tudo. E por isso ele nos salvou da vida, da ira do inimigo e até da nossa própria ira. Nós temos que orar, nós temos que confiar, antes de a gente ver que está querendo irar, antes de ver que estamos ficando nervosos, lembramos que temos Cristo que morreu pelo justo, pelo aquele que não é justo, pelo aquele que é mais pecador, pelo aquele que é aquele que é bom e que é ruim. Aí ele igual perguntou, teria alguém que morrer no lugar do irmão? Eu acredito que não, mas Cristo morreu pelo pecado, morreu pelo bom, que a palma logo se
exemplo. Vamos passar para lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Graças te dou, Senhor, por este momento agora, Senhor. O Senhor já está falando com pessoas aqui, Pai, mas nesse momento, Senhor, te entregamos os vários, os nossos ouvidos para ouvir, para entender a tua palavra, a tua voz. Através, Senhor, do teu servo, do Rogério, Senhor, na qual o Senhor já abençoou, transmitiu para ele, meu Pai, tudo o Senhor quer falar com a vida. Que o Senhor possa continuar abençoando o teu servo, que já é abençoado. Que o Senhor possa, meu Pai, colocar sobre ele, meu Pai, aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para nos nossos ouvidos, para que nós podemos escutar e use, meu Pai, os nossos pensamentos, para que nós possamos fitar os nossos olhos, meu Pai, na tua palavra, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. É o que nós pedimos, te entregamos nesse momento. Amém. Salve a Maria, uma paz do Senhor. Amém. Vamos fazer as nossas vidas. Números, capítulo 23, versículo 17. Números, capítulo 23, versículo 17. Amém? 23. Diz assim: ele voltou e encontrou ao lado do seu local, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso lhe fala e deixa de agir? Acaso lhe promete e deixa de cumprir? E uma ordem para abençoar, ele abençoou, e nada o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força de boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, e não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disse? Amém? A primeira coisa interessante é que essa frase que muitas vezes nós usamos, né, que Deus, né, para se arrependa, foi através da boca de Balaão. Deus falou pela boca de Balaão. Mas vamos trazer o contexto dessa história, até esse ponto aqui para entender. Deus escolheu Jacó e o que é que o povo de Deus. E escolheu o povo de Israel como seu povo. Esse povo ele foi escravizado no Egito e por ali ficou 400 anos. O povo clamava a Deus uma libertação, clamava a Deus uma pessoa para que os tirasse do Egito. E Deus levantou Moisés. Conhecemos essa história muitas vezes. Moisés deu todos os instrumentos para que
ele e Arão fosse até Faraó e esse povo fosse liberto do Egito. Foi 100 anos atrás. O povo de Israel saiu do Egito e logo de cara teve que se colocar de frente ao Mar Vermelho. Por quê? Porque o Faraó mudou de ideia, se arrependeu daquilo que tinha feito e foi atrás do povo de Israel. Mas o povo de Israel era o povo de Deus. E Deus deu escada. Quando atravessou o Mar Vermelho, eles começaram a peregrinar pelo deserto até achar a terra que Deus iria dar para eles. Segundo os estudos que nós temos, seria uma caminhada de no máximo 40 dias. Mas essa caminhada levou 40 anos. Por que isso, Rogério? Pela desobediência do povo de Israel, pela rebeldia do povo de Israel. Mas eles tinham intercessor, pastor Caio, que era Moisés. Moisés orava junto com Arão, pedia, implorava, se colocava, se prostrava, intercedia pelo povo. A gente conhece toda essa história. Quantas vezes Moisés clamou e pediu algo para o povo, porque o povo queria água, queria alimento. O Senhor disse aqui, o maná. E nunca faltou nada para o povo. Quando eles estavam próximos da terra prometida de Canaã, ali havia povos que viviam próximos ao redor e havia alguns na própria Canaã. E um deles era os Moabitas. O rei dos Moabitas era Balaque. E Balaque tinha um poderoso exército, tinha terra, tinha dinheiro, tinha cultura. Mas ele tinha uma coisa que muitas pessoas hoje não têm. Eles tinham medo do Deus de Israel. Ele viu o que o Deus de Israel fez com aquele povo, tirando do Egito, um povo também muito poderoso, e os trazendo até aquela coisa. Então o que Balaque fez? Ele colocou o exército dele de prontidão e quis ir à luta com o povo de Israel. Não. Vou falar que não passou aqui, que foi um menos eleitoral. Ele foi querendo construir ou modificar a estrutura do povo de Israel com artimanha. E qual foi essa artimanha? Ele contratou o profeta. Ele chamou um profeta. Esclareço, não era um profeta. Ele chamou um profeta para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Ele queria que Balaão fosse até o monte onde seriam oferecidos holocaustos aos deuses, Balaque, a saber, Baal, e amaldiçoasse o povo de Israel. A história conta e nos mostra que Balaão ficou mexido com aquela proposta de Deus. Ele ficou seduzido com a forma que Balaque chegou até ele e propôs ele algo. Parênteses aqui. Acontece muito hoje, né? Alguém oferece algo não sob o propósito de Deus para que alguns venham fazer coisas horrendas, coisas temerárias, coisas blasfemas. Balaão então se colocou e ficou tentado. A grande verdade é que ficou tentado. E Balaque chegou e falou assim: vá, chame Balaão até a mim, que eu quero que ele me dê uma resposta. Balaque mandou alguns mensageiros. Nesse meio tempo em que Balaão estava se dirigindo a Balaque,
Eu creio, eu tenho um entendimento, que a visão dele mudou. Por quê? Primeiro por causa do incidente com a mula. A mula tentou avisá-lo quantas vezes? 3 vezes. E quando ele não parou, ele assaltou a mula, e o anjo veio até ele e falou: 3 vezes eu tentei te matar, mas quem foi a mula. E você mesmo assim ainda assaltou. Bateu dentro. Eu acho que ele, Balaão, viu com quem ele estava deixando. Disse: não, não é isso que eu vou fazer não. Então, pare. Pense no que você fala. E Balaão então seguiu o seu caminho até Balaque. Quando Balaque chegou, Balaão pensou assim: puxa vida, comprei, hein? Ele vai fazer o que eu quero. Ele vai amaldiçoar o povo de Israel. Quando eles subiram no monte, os oráculos anteriores que aconteceram lá, Balaão abençoou o povo. Ele abençoou por quê? Primeiro, porque ele soube que aquilo era uma ordem de Deus. E por mais ganancioso que ele pudesse ser, ele sabia que se ele entrasse em contato e brigasse com Deus, ele seria derrotado. Ele não poderia assumir aquela postura. Porque ele então ele fez, porque ele é uma pessoa tinha medo, uma pessoa covarde, seja covarde. Mas o temor de Deus tem que estar no coração de cada um. E aí ele se temor de Deus. Então ele abençoou. O que Balaque fez quando viu aquilo? E escutou esse oráculo. E Deus mandou falar para ele, Balaque, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que a promessa. Se Deus falou que faz, ele vai fazer. Se Deus disse que vai abençoar, o povo será abençoado. E continuou me abençoando. Balaque no final chegou para Balaão e falou assim: que você não abençoe, perdão, você não amaldiçoe, mas também que não abençoe. E Balaão, seu pensamento, da sua forma de estar escutando Deus, chegou e falou assim: a palavra de Deus abençoa. Ele não terminou esse ano. Pastor Kaique, enquanto o senhor dava a sua ministração, eu já tinha essa palavra preparada, e comecei a fazer alguns comparativos de todos aqui do que Paulo sofreu. A diferença básica, e é isso que a gente tem que ter entendimento, é que Paulo não precisou escutar a voz de Deus ameaçando. Ele fez de oração. Isso é um ponto principal. E essa passagem nos mostra várias coisas que nós estamos falando aqui há algum tempo. Falsos profetas, homens que se falam usados por Deus, mas na verdade não o são. Pessoas que falam ter temor a Deus e na verdade não tem. Só naquele momento em que Deus fala: eu estou aqui, eu estou com esse povo. Muitas das vezes as pessoas chegam perto de nós, aparentemente com a cara de homens e mulheres de Deus, mas no fundo, são Balaão antes de escutar a voz de Deus. Como assim, Rodrigo? Amaldiçoando, colocando uma palavra contrária na voz de Deus, te indicando o caminho errado, tendo a ganância do dinheiro. O pastor Kaique também falou a respeito disso aqui. Não se preocupe com o teu amanhã, nem com o teu hoje. O amanhã a Deus pertence. Quem pode falar que vai dormir essa noite e amanhã estará de pé? Só pela misericórdia e graça de Deus.
Então, por que nós nos preocupamos tanto com o amanhã? Esquecemos da graças a Deus pelo hoje. Tomemos muito cuidado com o que nós estamos estudando em todas as áreas. Nosso irmão Alberto ontem disse a respeito disso também. Falou de internet, falou de televisão, falou de mídias sociais, que às vezes as palavras que vêm, ao invés de edificar com cara de cordeiro, na verdadeira são lobos vestidos de cordeiro, que querem nos enganar, que querem nos colocar numa posição que não é aquela que Deus quer que esteja. Quando nós decidimos seguir a Deus, Deus toma conta de todas as coisas. Você quer ver uma prova disso no texto? Quem Balaque queria amaldiçoar? Estava usando quem? O profeta Balaão. E o povo de Israel fez o quê, pastor? Nada. Nada. Hoje era o povo de Israel, as orações de Arão, as orações de Moisés, cobriam e protegiam o povo de Israel, ao ponto que o povo não sabia de nada disso. E Deus falou assim: ninguém toca neles. Eu estou tratando, eu estou cuidando. Se eles são rebeldes ou não, é o meu povo. Se eles me desobedecem ou não, eu que vou resolver isso. A minha mão que vai dar sobre eles, abençoando ou não. É isso. Pouco importa o que o povo de A, o povo de B falem de nós. Nós somos tementes a Deus, somos. Nós cremos em Deus, cremos. Nós temos Jesus no nosso coração, temos. Então, Ele vai cuidar. Ele vai nos livrar de todo mal, visível ou invisível. Ele que vai determinar os nossos caminhos. O que basta a nós? Obedecer. Orar a Deus, orar a Jesus, orar uns pelos outros. Como o pastor disse aqui, jejuar, ler a palavra, se embrenhar na palavra. Para quê? Para que quando os levantes de Balaque, quando aparecerem Balaões nas nossas vidas, não somos nós que vamos fazer algo, é o próprio Deus que vai mover a mão dele em nosso favor. O povo de Israel não sabia disso, só sabia que havia um grande exército em volta dele. E não tinha ideia, até esse momento, que havia ali a palavra da profeta. A palavra que eu tenho na minha tradução é outra. É como se fosse, desculpe a comparação, uma pessoa que está se força do mal para produzir o mal a outra pessoa. Um feiticeiro. A gente vai encontrar em algumas traduções a palavra feiticeiro, ela pode ser levada tanto para o mal como para o bem. Alguns profetas, ao invés de serem chamados de profetas, eram chamados de feiticeiros. E alguns feiticeiros eram chamados de profetas. Isso você vai encontrar em algumas traduções. Mas eles não sabiam que Balaão tinha sido contratado pelo rei, uma pessoa poderosa, para promover o mal sobre o povo de Israel. Como hoje em dia nós não sabemos quem pode estar se levantando contra nós. Se é algum poderoso, se está contratando um feiticeiro, se está desejando o mal, se está desejando a destruição, se está desejando a morte, a gente não sabe. Porque sabe que a gente tem fé, pela graça e misericórdia de Deus, estamos. Então, nada nos alcançará. Tudo isso não aconteceu. Você pode se levantar e falar: eu tenho essa fé? Eu creio. Por que, Rogério? Porque você só viu. Cada um está aqui. Deus os trouxe, Deus os protegeu, Deus deu livramento, Deus deu condição. Deus deu tudo aquilo que
precisa para estar aqui. E nós, o que nós temos que continuar fazendo? Orar, jejuar, colocar a nossa vida na direção das mãos de Deus. O pastor fez uma provocação aqui muito interessante, que a nossa fé, ela só é mostrada quando as coisas vão bem. Quando as coisas tendem a não ir tão bem, a nossa fé começa a florescer. Isso é uma verdade que atinge a todos. Rogério, não há pessoas que têm um nível de santificação maior? Sim, tem, mas essas pessoas também não estão imunes a, em momentos de suas vidas, terem crises, terem fraquezas, terem momentos em onde tem que se jogar no chão, pedir a Deus direção e perdão para que aquilo passe. Porque não adianta eu querer tentar resolver uma situação que está difícil aos meus olhos, às minhas forças, sem eu me jogar nas mãos de Deus para que Ele, dentro da sua misericórdia, Ele, dentro da sua vontade, faça tudo que era melhor para nós. E aí sim, pastor Caio, e é sim, irmão, fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque o dia de hoje é uma passagem de cada um tem uma luta no dia. E eu posso crer que cada um teve uma vitória hoje. E com certeza terá outra vitória agora. Basta. Basta confiar. Basta não duvidar. Basta escutar a palavra do Senhor. E acima de tudo, pastor Caio, que ensina aqui, basta praticar a palavra. Como assim? O pastor Caio disse aqui, a fé. Nós temos que ter ciência e certeza que aquilo que nós precisamos, queremos, vai acontecer. Que Deus é Deus. Que Deus vai nos livrar de tudo mal, de toda a armadilha dele. Que Deus vai suprir as nossas necessidades fisiológicas. Que Deus vai suprir as nossas necessidades mentais, psicológicas, espirituais, físicas. Ele vai nos sustentar. Mas para que Ele vai nos sustentar, Rogério? E que obra é essa, Rogério? A todas as pessoas. Mas como nós podemos levar a palavra do Senhor a uma outra pessoa se nós não temos a fé necessária, se nós não temos um testemunho necessário, se a nossa vida não mostra para essa outra pessoa que nós servimos ao Deus vivo? É isso que nós precisamos colocar as nossas forças. Rogério, a vida de hoje é complexa, eu sei. A vida de hoje tem muitas dificuldades. A vida de hoje impõe sobre nós várias barreiras. Mas se eu tenho fé em Deus, essas barreiras vão ser expostas. As dificuldades vão virar facilidade. Aquilo que me incomoda não vai me incomodar mais. Mas como você tem essa fé, Rogério? A palavra do Senhor acabou de mostrar. Os israelitas estavam perante um povo, perante um exército, perante um rei, estava chamando, contratando uma pessoa para amaldiçoar ele, lançar maldições sobre ele, e o próprio Deus falou: não será feito. Você vai abençoar ao meu povo. É isso que Deus vai abençoar a cada um. Basta o quê? A palavra que a gente está trabalhando dela, perseverar até o fim. E até o fim aonde? Prestar atenção. Uma transmissão do Senhor da lista.
Mas o que ele fala? Persevere até o fim, será vencedor em Cristo. Alcançaremos a salvação. Teremos direito à nossa ressurreição e estarmos juntos com Deus. É isso que nós temos feito. Creio nisso. Foquemos nessa palavra. Os exemplos da Bíblia nos façam tomar as decisões corretas, como Balaão, através do medo, através da posição de Deus. Quando ele percebeu quem era Deus, ele não hesitou em voltar atrás e deixou a sua ganância, a sua ambição de lado para ouvir a palavra de Deus. Que nós não cheguemos a esse ponto, pastor. Que temos que pegar as nossas ambições, as nossas ganâncias e colocarmos acima da vontade de Deus, acima do propósito que Deus tem na vida de cada um. Tudo nessa vida é passageiro, até a morte, até a vida de Jesus. Nós temos que estar prontos para amanhã, com o dia Deus que morreu. E quando ele vir fazer isso, fique melhor para cumprir os estatutos que Deus assim deixou, para que nós possamos achar graça no Senhor, para que possamos falar com nós, quando nós somos glorificados. Agradeço a oportunidade, resposta e saúde. Santa Ceia, seguir o réu da nossa campanha, perseverando até que Cristo ganhe com os perseverando na palavra. Convido o irmão Alberto para fazer essa oração do Senhor. Amado Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais essa loucura, Senhor, maravilhoso, a qual o Senhor falou tremendamente, Senhor, nos nossos corações, e também, assim como o Senhor nos abençoou, nos guardou, venha abençoar, Senhor, cada um ouvinte, Senhor, do YouTube que está assistindo, e cada um que vão assistir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na certeza que cada um de nós aqui que recebemos nossa bênção, cada um que assistiu, que estiver assistindo, vai receber. Por isso, guarde a nossa vida, o nosso familiar, proteja, nos conduz para o nosso lar, salve e seguro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pela oração. Do amor de Deus Pai. Assim seja. A graça salvadora do Senhor Jesus. Assim seja. As doces consolações do Espírito Santo. Assim seja. Já são sobre a nossa vida, nós que cremos, agradecemos a Deus, dizemos Amém. Glória.